Bom dia, cheio de Deus, para a sua vida, para a vida da sua família, para todos aqueles que te cercam. E que Deus possa abençoar a tua vida e as obras das tuas mãos. Que esse dia seja um dia que Deus possa estar falando com você, com a senhora, com o senhor, através da sua poderosa palavra, e que essa palavra de hoje, nesse quarto dia da semana, possa servir de combustível para te dar mais força para você permanecer de pés. E se você, por algum problemas ou dificuldade ou adversidade dessa vida tem ficado meio que paralisado, desanimado, hoje é um dia que eu quero profetizar que tudo isso vai mudar. Você vai ter novas dinâmicas, novos objetivos, novos propósitos, porque a palavra de Deus vai te levantar nesta manhã. E a meditação para nós externar aquilo que o Divino Espírito Santo colocou dentro de nós nesta manhã, está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, estaremos lendo alguns versículos no texto, antes de nós entrarmos dentro do assunto que queremos falar nesta manhã, da mensagem de Deus, do recado de Deus. Versículo 13 do capítulo 14, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco e partiu em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir comprar, dai-lhe vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: Tragam-nos aqui para mim. Queridos e amados irmãos que nos ouve, que nos assiste nesta manhã, eu estou impactado com o que Deus falou comigo dentro desse texto. Primeiramente, que nós vamos perceber que eles estão dentro de um cenário, de um lugar desabitado, aonde não tem comércio, aonde não tem saída para o momento em que eles estão
vivenciando. Porque esse milagre da multiplicação, se você estiver em um lugar propício, onde tem produção de alimento, especificamente aqui do pão, pode ter a quantidade de pessoa que tiver, você tendo condições, você vai mandar confeccionar, vai haver uma demora, esse pedido tem que ser até antecipado, e você vai conseguir alimentar. Porém, não havia tempo, não havia comércio, não havia nada, o lugar era deserto. E o discípulo identifica uma dificuldade. E eu quero parar antes de continuar o sermão e dar um título a essa mensagem para nós discorrer dentro desse tema. O que você tem é o suficiente para Jesus realizar o milagre. Então, eles identificaram um problema e que eles viram que não estava ao alcance deles. Não tinha a menor probabilidade de conseguir sustentar aquela multidão, que era só de homens, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Segundo alguns historiadores, chega a 15.000 pessoas. Então perceba que quando eles apresentam essa dificuldade a Jesus, Jesus faz uma pergunta. Para eles. Quando eles mandam Jesus despedir a multidão porque eles não tinham o que comer, Jesus manda eles mesmo dar esse de comer, esse sustento ao povo. Resolva essa situação para mim. Mas Jesus estava ali testando, provando eles. Porque quando Jesus responde eles, que eles falam, onde compraríamos tanto pães para poder sustentar tanta multidão? Essa grande multidão. Em outras passagens que tem esse mesmo milagre, eles chegam a dizer que nem 200 denários daria, ou seja, quase um ano de trabalho daria para comprar tanto pão, aproximadamente uns 8 meses aí de trabalho, que um denário representava um dia de trabalho bruto naquela época. Então era quase um ano de trabalho, aproximadamente os 8 meses, não daria. Realmente não daria. Mas perceba que a visão que Jesus quer que nós venhamos ter, e o que eles queriam que os discípulos tivessem, e não tinham, mas estavam preparando eles, é de uma visão além do alcance, aquela que Isaías fala, que o que esperam pelo Senhor são como a águia, visão de águia, de observar além do alcance. E eles não conseguiram enxergar, porque muitas das vezes o problema, ele se agiganta de uma tal maneira que nós, dentro da ótica humana que temos, esquecemos da ótica espiritual e não conseguimos entrar na dimensão do sobrenatural. Perceba que quando Davi foi a mando de seu pai levar os alimentos e ver como estavam seus irmãos lá na guerra, o rei Saul
e todo o seu exército estavam sendo amedrontados por um homem chamado Golias, que tinha aproximadamente 3 metros. Um homem comum diante do exército. E estava fazendo desafio a alguém que tivesse coragem de ir lutar. E quando Davi chega lá, ele ouve que o rei iria isentar todos dos impostos, aquele que vencesse o homem dos impostos, e daria ainda riqueza e a sua filha como esposa. Mas não foi isso que motivou Davi. Porque Davi tinha uma visão de Deus e olhou para aquele gigante como um nada. Esquece esse incircunciso para poder afrontar o exército de Deus vivo. E foi lá e derrotou o gigante. Porque a visão de Davi vinha do céu. Então, quando a nossa visão entra na dimensão sobrenatural, nós enxergamos o problema, mas nós não nos acovardamos, nós não nos intimidamos, porque sabemos que o nosso Deus, o grandão da Galileia, o eterno, o todo-poderoso, estando conosco como está, ele vai nos dar condições de resolver a situação, de vencer o problema. E o discípulo não estava nesse patamar. Talvez você já esteve nesse patamar e hoje perdeu essa visão. Mas eu estou aqui nesta manhã para te dizer que através desta palavra, Deus vai voltar a te dar uma visão sobrenatural para você voltar a navegar no oceano do Espírito. Perceba que quando eles falam para Jesus, apresentando essa dificuldade, Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou para eles: traga-nos aqui para mim. Então perceba que quando eles falam apenas 5 pães e 2 peixinhos, eles estão, em outras palavras, dizendo: nós não temos nada, o que temos é muito pouco para tanta multidão. Aí Jesus falou: traga para mim. E Jesus então abençoou aqueles pães e deu para que eles distribuíssem, participassem do milagre, contemplassem o milagre, porque o milagre ele foi desencadeando de acordo com o que eles foram partindo e distribuindo. Entende? Isso é muito interessante para você que é na obra de Deus, mão de figa, que não compartilha, né? que não doa, que fica travado. Mas quando nós damos, a multiplicação acontece. E não precisa ter muito para dar. Porque é no pouco que você tem que Deus vai manifestar o milagre. Porque esse pouco chegou até as mãos de Jesus e foi o suficiente para produzir, através do poder sobrenatural, em um momento instantâneo, imediato, sem pensar, sem precisar encomendar, pedir, ajuntar fortuna para comprar, através do poder de Deus. Então, queridos, perceba que às vezes Deus te coloca em uma situação e você já tem o que produziu o milagre. Mas o problema é que você olha para aquela situação que você tem e você acha pouco. Você não acredita naquilo que está nas tuas mãos, que é possível com que Deus realize o milagre. Perceba que quando, lá no livro de Juízes, Gideão,
e o seu povo estavam sendo atacados pelos medianitas e os amalequitas e os povos das regiões. Tudo que plantavam, claro que aquilo ali era uma disciplina de Deus para que eles viessem se ligar e voltar a fazer a vontade de Deus. E devastava tudo, vinha como que se fosse gafanhoto, devastava toda a plantação, levava tudo. E quando Gideão tomou uma atitude e se colocou a trabalhar, a fazer a obra de Deus, aí ele chamou a atenção. É uma das outras coisas que eu quero te dizer para você. Não fique em casa. Saia para trabalhar na obra de Deus, naquilo que Ele te chamou para fazer. Não deixe o desânimo te pegar, que é na hora que você estiver trabalhando que o sobrenatural vai acontecer e o milagre vai vir de encontro à tua vida. Porque quando Gideão estava trabalhando, maçando o trigo no lugar impropriado, no alagar, que o trigo era para amassar na eira, mas ele estava no alagar onde amassava a uva, mas estava trabalhando. Com as suas possibilidades. Aí o sobrenatural foi atraído. Esse eu posso contar. Através desse aí eu posso fazer o milagre. E vou mostrar para ele que não é com muito não. Porque quando Gideão venceu, foi apenas com 300 homens. De 32 mil homens, se reduziu para 20, 2, depois para 10, depois para 300. Você sabe lá o que é isso? É Deus provando que Ele só quer que nós venhamos crer e acreditar que Ele é poderoso para realizar o milagre em qualquer situação que nós estivermos. E não precisa ter muito, é apenas com pouco. E Deus foi lá, através de Gideão, e destruiu todos os adversários do povo de Israel, e eles triunfaram, e o milagre chegou no arraial. Entende? Então, às vezes, você fica aí, aonde Deus te colocou, né? Você que é líder de um grupo, de varão, de varoa, de jovem, numa banda de música, ou em outros grupos, poucas pessoas do ministério não estão te apoiando. Deixa eu te dizer que através do pouco que está ali ao teu redor, contigo, em volta, através da tua atitude em confiar que aquele ali é o suficiente, Deus realiza o milagre e a obra acontece. Não precisa de muito. Só precisa que você acredite que o que está em volta de você, o que está nas tuas mãos, é o suficiente para Deus realizar o milagre. E sustentar você milagrosamente com o que você tem. Lembra do povo quando vinha no deserto? As roupas não envelheceram, nem a sandália se gastaram. Durante 40 anos foram vestidos por Deus com o que tinham. Porque Ele realiza o milagre com aquilo que nós temos quando nós estamos dentro dessa proposta, dessa visão que Jesus nos coloca nesta manhã através desta passagem. O teu grupo ele vai fluir quando você começar a acreditar nisso. Quando você começar a acreditar e chamar a atenção de Deus. Ó Deus, o que tem aqui é esse aqui. Somos 3, somos 4, somos 5, somos 10. Diante de uma igreja tão grande, numerosa de membros. Mas eu não vou contar com todos, vou contar com o que está aqui. E apresento ao Senhor. Consagra ao Senhor e acredito que o Senhor vai realizar o milagre e todos vão ver a tua manifestação e o nome do Senhor vai ser glorificado. É isso que falta em nós, às vezes. É muito interessante quando Eliseu, no capítulo 4,
chega até uma viúva que era esposa de um dos seus discípulos. Essa mulher estava para perder os seus filhos para o credor que ela devia, ficou endividada, seu esposo morreu. Eliseu chega no cenário. Eliseu, uma representatividade de Deus, ou uma das representatividades de Deus naquela época, chega num cenário muito escasso. Além do cenário estar escasso, porque o marido morreu, tinha dívida, e a dívida era grande, porque queriam levar os 2 filhos. Dela. Então, ela precisava pagar essa dívida para não perder os seus filhos. E começa a dialogar com Eliseu, expondo a sua necessidade. Eu não tenho nada, estou devendo, o credor está para chegar e levar tudo. Olha o desespero dessa mulher. Ela pensava que não tinha nada e considerava o que ela tinha como nada. A pessoa fica cega diante do problema, às vezes. Ela não para primeiro para olhar para o céu e saber que existe um Deus, existe um Jesus que está com ela, que está com ele. E se acreditar e colocar aquele pouco nas mãos de Jesus, de Deus, acontecerá o milagre. E ele pergunta para ela: o que eu posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. A mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos: o que tens aí? Aí ela fala: tua serva não tem nada, tá vendo? A visão terrena é sempre essa. Nos cega de uma tal maneira que nós temos alguma coisa em casa, e aquela alguma coisa é o suficiente para Deus realizar o milagre, e a gente não apresenta a Ele. Só enxergamos o problema, até descartamos aquela possibilidade que nós temos de ser reproduzido. Aí Eliseu falou: eu vou só te pedir para fazer uma coisa. Vá, peça vasilhas emprestadas. Porque quando ela fala que não tem nada, ela fala só tem um pouco de azeite. Ele fala para ela: esse azeite, ele fala dentro dele, não para ela. Mas eu estou verbalizando dessa forma. Ele fala para ela: mulher, isso aí é o suficiente para que você venha prosperar, pagar sua dívida, vender tudo e se alimentar do resto. Esse pouquinho aí que você tem é o suficiente para que a prosperidade volte a superabundar na tua casa. Vai lá, pede vasilhas emprestadas. Peça a vasilha emprestada. Entra, fecha a tua porta e coloca os azeites na vasilha. Vai enchendo. Você vê que Deus, ele gosta que a gente participe e veja o milagre acontecer. Aí ela vai enchendo. Imagine aí comigo, aquele pouco, como que aquela mulher ficou? Será que depois de um milagre desse, ela vai colocando azeite, no pouquinho só que ela tinha, e vai se transbordando. Olha só, o que ela considerava nada, agora ela vê aquele nada sendo tudo. Por quê? Porque no princípio da mensagem, Jesus falou o quê? Traga até mim os pães. Isso aí está na questão também de obediência. Porque a obediência, eu costumo dizer, que ela intensifica a nossa fé. Não tem como separar a fé da obediência. Elas andam juntos.
Os discípulos foram lá e colocaram. Ela foi lá e pegou, obedeceu a voz do profeta. E aí, quando ela percebe que não tinha mais vasilha, pergunta a um dos seus filhos, cadê? Traga mais uma vasilha, acabou, não tem mais. Ela responde ao profeta. E aí, ele fala, agora tu pega aí, vai lá, vende, paga o que tu deve e viva do resto que você tem. Queridos, Deus só quer que a gente acredite naquilo que nós temos e o coloque em suas mãos, porque Ele vai realizar o milagre. Partindo para o lado daqueles que hoje não está mais fazendo nada na obra de Deus, que já esteve e não está mais, eu sei que talvez você tenha um pouquinho de fé dentro de você. Você que falava, um dia eu fiz isso, um dia eu fiz aquilo. Eu pregava, eu cantava, eu orava, eu meditava, eu saía para realizar a obra do Senhor, eu cultuava, eu tinha o prazer de ir para a igreja. Hoje me encontro entristecido, abatido. Sabe por quê? Porque você saiu de perto da palavra, do Verbo vivo, de Cristo. E quando você sai de perto, você deixa de ouvir. E quando você deixa de ouvir, a tua fé ela não progride, ela não vai lá em cima. Você perde a visão espiritual. Você perde o ímpeto. Você perde o dinamismo. Você perde a potência espiritual. Você entra numa cegueira. Mas mesmo assim, eu te pergunto, o que você tens aí? Um pouquinho só de fé, de ânimo? Leve até Jesus, porque Ele vai fazer com que você venha se reacender. Haverá uma multiplicação de sede em você de voltar a buscar a Deus, de voltar a fazer a vontade de Deus. E tu serás uma bênção. Amém? Então deixa aí a palavra de hoje. Peço a você que se inscreva em nosso canal. Não te julgo, te ajudo. Compartilhe essa mensagem com alguém. Curta e comente. Nos ajude, porque certamente essa palavra chegará a alguém que precisa ouvi-la. E ela vai gerar milagres e você vai estar participando juntamente comigo desta obra que Deus tem nos chamado para realizar. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba um abraço nesta manhã do Divino Espírito Santo e um beijo nesse coração maravilhoso e lindo.